Fala galera, aqui quem fala é o Kylo Ben e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no Omniverso Nerd. Desde a sua primeira aparição na franquia, o Alien X desperta a curiosidade e o interesse de muitos fãs, seja devido ao seu poder imenso ou à sua natureza misteriosa. Mas uma coisa que muitos fãs se perguntam é como um ser tão poderoso foi parar no Omnitrix. E hoje eu vou mostrar a vocês a resposta que o próprio show dá a essa questão, e que você talvez não tenha percebido. E antes de começarmos, não se esqueça de dar o like e inscrever-se no canal. E se for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. E para quem já faz parte do Omniverso, eu quero agradecer mais uma vez a vocês por estarem aqui. Logo hoje, que faz 2 anos desde o nosso primeiro vídeo, o especial de Natal. Quando a história começou, logo então eram 10. E hoje somos quase 300. Muito obrigado mesmo a todos que estão assistindo esse vídeo. E que todos tenhamos um ótimo 2021, apesar desse ano que foi difícil para muitos. Dito isso, vamos logo para o vídeo. Em primeiro lugar, coletar o equivalente ao DNA de um Sapiens celestial já seria algo difícil por estes 2 motivos. Primeiro, que os Sapiens celestiais nascem no centro da criação, um lugar fora da sincronia do tempo e a parte de todo o multiverso. E onde, ao ser questionado sobre onde ele fica, o Azimuth disse não fazer a mínima ideia. E quando o Azimuth diz que ele não sabe de alguma coisa, é que a gente tem a noção do quão sinistro é isso. Enquanto se preocupavam em salvar meros planetas, a Gregor obteve meios para viajar ao centro da criação e se apoderar do maior poder do universo. Parece bem pior quando você fala desse jeito. Ainda podemos impedi-lo. Diga como chegar lá. Eu nem sei onde fica, por isso foi escondido. Porém, embora a maioria dos Sapiens celestiais prefira viver no centro da criação, alguns deles vivem, ou ao menos viviam até a destruição do universo em Omniverse, na Via Láctea, como Dwayne McDuffie uma vez revelou. E isso nos leva ao segundo ponto. Como escanear uma amostra de DNA de seres como os Sapiens celestiais? Pois embora haja a presença de alguns deles em nosso universo, na verdade nosso não, o universo de Ben 10, mas como o Omniverso engloba todos os universos, então está certo. Isso até explica como os vorídicos biópsis poderiam ter esbarrado com o Sapiens celestial na sua jornada pelo universo, mas não explica como eles extrairiam qualquer coisa deles, já que os Sapiens celestiais são seres extradimensionais. Em vista disso, parece impossível que o Azimuth pudesse ter coletado o DNA deles. Mas e se não foi ele quem fez isso? Bem, mas então quem seria capaz de fazer isso? Alguém que pudesse ir para onde e quando quiser. Poderoso o suficiente a ponto de conseguir uma façanha dessas? Professor Paradoxo? Isso mesmo, o Professor Paradoxo. E agora eu vou te mostrar todas as evidências do porquê disso. Mas primeiro, um fato importante que você talvez não tenha percebido. Antes da sua mente explodir, me responda a seguinte pergunta, por favor. O Alien X é a transformação mais poderosa do Ben, certo? Errado. E por que eu estou dizendo isso? Bem, diferente de todos os aliens comuns, exceto o fantasmático inicialmente, mas isso foi um caso à parte, e por motivos diferentes, o Alien X não é uma transformação do Ben. Ou seja, o Ben não vira o Alien X. Seu DNA não é convertido de humano para Sapiens celestial. O Alien X não é uma página em branco para a mente do Ben controlar como os outros aliens. Ele é um ser vivo e não depende do Ben, do Omnitrix, da corrente Codon e nem do próprio universo para existir. O que é novamente comprovado no episódio O Universo contra Tennyson, onde o Belicus e a Serena, que são de fato o Sapiens celestial, conhecido como Alien X, são os finais acusados pelo Alto Tribunal Intergaláctico. Além disso, baseado no que acabamos de testemunhar, é evidente que Ben Tennyson não estava controlando o Alien X quando foi acusado do crime. O julgamento, portanto, considera Belicus e Serena culpados pela alteração não autorizada do universo. Além disso, no mesmo episódio, o Ben, ao virar o 4 braços,
concede o julgamento por combate Tetramind. Como Ben, você veio a julgamento e perdeu. Mas réus Tetramind podem lutar com o acusador na arena de batalha. E quem ganhar, vence. Mostrando que, se o Alien X fosse um alien assim como os outros, o Belicus e a Serena jamais poderiam ser condenados a nada pelo Alto Tribunal Intergaláctico. Do contrário, eles seriam absolvidos de qualquer culpa, assim como Ben foi absolvido ao vencer o combate Tetramind. Pois se mesmo Ben, sendo naturalmente um humano, pôde disputar e ser julgado como um legítimo réu tetramando ao se transformar em um, o Belicus e a Serena não poderiam ser condenados a nada, mas sim deveriam ser considerados partes do Ben, assim como o Quatro Braços foi, deixando claro para todo mundo que eles, assim como o Alien X, são seres reais e muito anteriores ao próprio Azimuth, quanto mais ao Omnitrix. Está bom, agora que já sabemos que o Alien X não é como as outras transformações do Omnitrix, mas sim que ele é um ser independente e anterior ao relógio, por que isso é importante para nós e onde o paradoxo se encaixa nisso? Bem, vamos com calma que você vai entender tudo direito. É importante saber que o Alien X é um ser vivo à parte do Omnitrix, pois quando o Ben se transforma nele, assumindo sua forma Sapiens Celestial, ele não tem seu DNA modificado, como acontece com os outros aliens. Ou seja, ele não vira o Alien X, ele se torna parte do Alien X. O Ben se junta a ele. Ele é basicamente teletransportado para o Alien X, para o espaço em que o Belicus e a Serena ficam, se é que podemos descrever assim. E como isso foi possível? Bem, é aí que o paradoxo entra. Porque, na verdade, segundo o que é evidenciado na própria obra, e eu já vou te mostrar, foi o paradoxo quem fez isso. Não exatamente quem coletou o DNA de um Sapiens Celestial, mas sim quem possibilitou o Ben a ter uma forma Sapiens Celestial no Omnitrix, onde, no momento em que o Ben escolhe o Alien X, ele é levado para dentro desse Sapiens Celestial, onde serviria como um desempate para o Belicus e a Serena, ao passo que teria o poder deles ao seu lado, desde que os convencesse a ajudá-lo nas mais diversas situações, podendo funcionar ou não. E tudo isso fica bem claro no episódio Centro da Criação, onde nos é revelado o lugar de origem dos Sapiens Celestiais, o qual, além deles, só pode ser diretamente acessado justamente pelo Professor Paradoxo. Está fechado por uma barreira de aleatoriedade cronal. Fica fora da sincronia do tempo e é inacessível sem o mapa do infinito. A não ser, é claro, que seja um eu. E quando ele curiosamente aparece ao lado do Ben, junto do Belicus e da Serena, o que a princípio não deveria ser possível sem o Omnitrix, isto é, se o Alien X fosse como os outros aliens, o que a gente já viu que ele não é. Mas com essa aparição inesperada dele, a Serena diz algo muito interessante. Você não é bem-vindo aqui. Viajante do tempo, você não é bem-vindo aqui. Isso é interessante, pois ela e o Belicus não questionam a presença dele ali. Isso não é uma surpresa para eles. Ninguém pergunta como ele chegou ali ou nada do gênero. Pelo contrário, agindo sem surpresa com o fato dele fazer isso, eles chegam ao ponto de destruí-lo por ignorar a trégua, ou o tratado, o acordo, entenda como achar melhor, entre ele e os Sapiens Celestiais. Onde, após essa declaração muito intrigante, ele explica ao Ben que não pode se aproximar 500 anos-luz deles. Viajante do tempo, você não é bem-vindo aqui. Concordo. Punir o paradoxo por ignorar a trégua entre ele e os Sapiens Celestiais. De acordo. Eu não posso me aproximar 500 anos-luz deles. Mas por quê? Um bom motivo para isso é por ele ter possibilitado que qualquer ser, desde que esteja usando o Omnitrix, tenha acesso ao Alien X, o que, embora tivesse um lado inicialmente positivo para o Belicus e a Serena, já que eles teriam um desempate. Eu sou Serena, a voz do amor e da compaixão.
E eu sou Bellicus, a voz da raiva e da agressão. E você deveria ser a voz da razão. Eu e Bellicus estamos presos a argumentações eternas. Pode ter sido considerado errado pelos outros sapiens celestiais, talvez incluindo o próprio Bellicus e a Serena em si, futuramente. Mas se eles se agradam ou não com isso, nem importa tanto assim. Mas o fato, e existe um fato, é que o Professor Paradoxo possibilitou esse acesso ao Alien X, sendo que ao selecionar o Sapiens Celestial, o usuário da Matriz Omni será teletransportado para o Alien X, tornando-se parte dele. E pouco antes de toda essa questão ser mostrada no mesmo episódio, a transformação do Alien X entrega algo muito interessante. O efeito ao redor do Alien X é exatamente o mesmo efeito que o Paradoxo usa para se teletransportar no episódio. Como se na mesma hora em que o usuário é levado para o Sapiens Celestial, o corpo do Alien X é levado para onde o usuário estava. E se você duvida disso, dá uma olhada nas seguintes imagens aí na tela, que você vai ver como é exatamente o mesmo efeito. Hora de ir embora. Mas eu preciso... Assim, o DNA do Alien X foi coletado pelo Professor Paradoxo, sendo que, na verdade, não há alteração no DNA do usuário, mas sim ele é levado ao Alien X, estando diante das suas personalidades, tornando-se parte dele, mecanismo qual só foi possível graças ao Professor Paradoxo. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, dá aquele like celestial e inscreva-se no canal, que isso é de grande ajuda. E até o próximo vídeo.